Pastor meu amado, bem-vindo de volta à nossa escola bíblica e hoje nós estamos no segundo vídeo do livro de Deuteronômio. Então, pega a sua Bíblia, pega o seu caderno de estudos, ora ao Senhor, pede a Ele discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria, pede a Ele proteção para que nós possamos desvendar dos seus mistérios. Muito bem, nós vimos toda a parte introdutória de Deuteronômio e agora nós vamos começar a falar sobre o livro. E hoje, especificamente, nós vamos tratar do primeiro discurso, ou seja, da parte de memória, da parte da história do povo de Israel, depois de deixar o Egito. O que aconteceu? O que foi necessário para chegar aonde chegamos, aqui em Deuteronômio? Então, nós vamos observar que Moisés, sabedor de que está às portas da terra prometida, ele precisa agora preparar o povo para entrar na terra prometida. Ele sabe que muitos daqueles que saíram, em verdade, os adultos, os que tinham mais de 20 anos, já não existem mais, a não ser ele próprio, Josué e Caleb. Todos os outros morreram durante a peregrinação no deserto. Então ele começa agora a falar para este povo que vai entrar na bênção, na promessa de Deus. E ele se dirige, diz a palavra, a todo o Israel. Todo aqui os estudiosos dizem o seguinte, que quando ele fala desse jeito, ele está falando do passado, de todos aqueles que já estiveram ali, de todos aqueles que estão presentes, da geração presente, mas também da geração futura que vai ouvir falar desta história. E ele rememora isso. Ele fala sobre a rebeldia e a desobediência do povo. E por que houve essa desobediência e por que houve essa rebeldia, eles tiveram que vagar pelo deserto por quase 40 anos. Então, a promessa de Deus, que era uma promessa rápida, que era uma promessa de um tempo muito curto, passou a ser uma promessa de décadas. Né? Quando o povo de Deus sai do Egito, ele é libertado da escravidão do Egito e ele vem para conquistar a terra, ele vem aqui pelo sul, nesta região aqui, ele entra por aqui, porque Canaã está aqui, ó. Esta parte toda que o amado está vendo aqui, que eu estou indicando, é Canaã. Então eles tinham que conquistar esta parte toda aqui de Canaã. Esta era a promessa. Mas quando eles chegaram ali, eles desobedeceram, eles se rebelaram. Então, em vez de eles entrarem por aqui, não foi por aí que eles entraram, eles não conseguiram entrar por aí. Deus os fez vagar pelo deserto, vagar por toda essa região aqui, que é o deserto de Zin, né, o Arabá, essa parte toda aqui de baixo, e depois eles sobem e vão entrar na terra prometida aqui de cima, na região na região leste, ou seja, pela parte leste, aqui nas colinas de Moab. Deus fez com que Moisés rememorasse as coisas que aconteceram. Então, os atos de Deus até aquele momento foram lembrados por Moisés. Em Ormá, numa cidade de Ormá, Deus deu ordem para que o povo levantasse e avançasse. Ou seja, havia uma ordem de Deus para que o povo conquistasse Canaã, conquistasse a terra que ele havia prometido para os patriarcas. Antes de entrar, o povo é todo organizado, ele é
todo subdividido e são eleitos juízes para auxiliar Moisés na missão que tinha à frente. Nesse momento, quando eles estavam em Cades Barnea, o Amado viu no mapa, no slide anterior, quando eles estavam em Cades Barnea, eles pediram então para ver como é que a coisa estava organizada em Canaã, no local que eles iriam conquistar. Então foram mandados espias, o Amado conhece essa história. Um de cada tribo, portanto 12 espias foram mandados. Quando eles voltaram, eles trouxeram notícias da terra e notícias do povo da terra. E quando eles trouxeram essas notícias, o povo fraquejou, o povo temeu, o povo teve medo dos cananitas. Quer dizer, há pouquíssimo tempo, o exército de Faraó, do Egito, poderosíssimo, havia sido dominado por Deus e o povo de Israel não precisou fazer absolutamente nada. Mas eles, esquecendo-se disso, eles tinham medo de um punhado de gente que achavam que eram poderosos. Ora, se Deus venceu os egípcios, que eram muito poderosos, será que ele não poderia vencer aquele punhado de tribos que estavam ali? Por óbvio que sim, mas o povo não achou isso. O povo covarde, rebelde, desobediente, ele se nega a fazer isso. Começa a falar, murmurar, desfazer-se daquilo que Deus havia feito. O povo infiel, portanto, o povo desacreditando no poder de Deus, acaba recebendo uma punição. Deus diz então: nenhum de vocês vai entrar na terra, a não ser Josué e Caleb, que se mantiveram fiéis a mim. Ninguém vai entrar. E o povo, então, agora viu que fez uma besteira e quis voltar atrás. Quando ele quis voltar atrás, Deus disse: não vão para Ormá, porque eu não estou contigo. Você vai perder. Não vá. Eu não quero, porque vocês rejeitaram. Vocês foram infiéis. Mas o povo, de novo, rebelde, desobediente, quis, se achando, quis conquistar Ormá. E aí não deu outra. Eles foram vencidos, eles foram derrotados pelos amorreus daquela região e eles acabaram sofrendo uma vergonhosa derrota, porque Deus não estava com eles. Amados, o que nós aprendemos disso? Quando Deus diz faça, a gente tem que fazer. Quando Deus diz faça e nós não fazemos, Deus acaba dando uma retribuição à nossa falta de fé, à nossa infidelidade, à nossa desobediência, à nossa rebeldia. Nós estamos dizendo que Deus não é forte o suficiente. E aí ele diz: agora você não vai, agora você vai ficar de castigo. Agora você vai rodar pelo deserto. Porque você não acreditou em mim, você achou que eu não tinha poder, então agora você vai ficar no deserto. E aí o povo quis uma outra chance. E ele foi sem as bênçãos de Deus, ele foi sem a presença de Deus. Quando nós perdemos uma chance, amado, não adianta chorar pela chance e não adianta tentar recuperar. Deus já havia tirado esta vitória das mãos deles. Se Deus havia tirado esta vitória das mãos dele, ninguém poderia dar. Não tinha poder no mundo que pudesse agora ganhar essa batalha. Portanto,
não tem como recuperar uma coisa que Deus diz não. A chance que nós temos é a chance que nós temos. Óbvio que mais para frente nós vamos ver o amor de Deus, mesmo não tendo esta conquista, nós vamos ver o amor de Deus. Mas esta já havia sido perdida, ou seja, eles não iriam ganhar esta guerra, como não ganharam. Depois de todo esse castigo, o povo começa a amansar o coração e começa a ouvir o que Deus tem e como Deus tem para fazer. E eles começam então a obedecer. 38 anos depois, eles vão conquistar toda a região da Transjordânia. O que é Transjordânia? Então, eu tenho ali o Rio Jordão, tudo que estiver do outro lado do Terra Prometida, Jordão, tudo que estiver do outro lado é a Transjordânia. Tá? Eles se voltam para o Mar Vermelho e eles vão contornar Edom. Eles pedem para entrar em Edom, para passar pelas terras de Edom. Eles dizem: a gente paga água, a gente paga comida, a gente tem como pagar por isso tudo, porque Deus havia abençoado o povo. Apesar deles estarem sendo castigados, eles não foram deixados, eles não foram largados, eles não foram esquecidos. E eles dizem: não, a gente pode pagar, mas Edom não quis. Então, Deus disse: vocês não vão brigar com Edom. Por que Deus não permitiu que o povo entrasse em disputa, entrasse em guerra contra Edom? Porque Edom é descendente de Esaú. Se é descendente de Esaú, é aparentado com Israel. É aparentado com Israel. Então Deus não quis. Por quê? Porque aquela terra não havia sido dada para Israel, havia sido dada para Edom, era deles. E Deus disse: ninguém vai meter a mão aqui, esta terra é deles. Eles então fizeram a volta. Olha só, diz aqui: o Senhor teu Deus te abençoou em toda a obra das tuas mãos. Ele sabe que andas por esse grande deserto. Esses 40 anos o Senhor teu Deus esteve contigo e coisa nenhuma te faltou. Amados, o povo estava de castigo? Estava. Deus colocou o povo de castigo. Mas em nenhum momento o povo foi largado. Em nenhum momento o povo foi esquecido. Em nenhum momento o povo passou necessidade. Em nenhum momento faltou alguma coisa. Deus castiga, mas Ele cuida, inclusive durante o castigo, para que o povo aprenda e para que o povo ganhe agora maneira de manifestar aquilo que é necessário para uma verdadeira aliança. O Senhor, teu Deus, te abençoa. Deus abençoa no castigo. Imagine se ele estivesse na bênção. É abençoar a bênção. Se ele abençoa no castigo, imagine o quanto ele abençoa na bênção. Nós não somos largados. Nós não somos esquecidos. Nós não passamos necessidade, mesmo que a gente esteja cumprindo o nosso castigo pela nossa rebeldia, pela nossa falta de fé, pela nossa falta de confiança em Deus. Quando eles dão a volta, eles se deparam com a terra de Moabe. E lá também Deus diz: aqui vocês não vão brigar, esta terra não é para vocês. Deus não permite que o povo guerreie contra Moabe. Por quê? Porque Deus também não permite que guerreie contra Moabe. Porque Moabe
são descendentes de Ló, que é também aparentado com Israel. Quando o povo contorna Moabe, quando ele chega já na divisa, fazem 38 anos que eles estão rodando pelo deserto. Fazem 38 anos que eles estão por ali, 40 anos que eles estão por aí. E eles se deparam, então, quando eles contornam, eles se deparam, então, com a terra de Amon. E lá, deste mesmo jeito que aconteceu com Edom, deste mesmo jeito que aconteceu com Moabe, Deus não permite guerra contra Amon. Por que Deus não permite guerra contra Amon? Porque Amon também é descendente de Ló. Tanto Moabe quanto Amon. Os dois são descendentes dos dois filhos que Ló teve com as suas filhas. Então, Moabe e Amon são aparentados de Israel. E, portanto, as terras pertencem a Moabe e as terras pertencem a Amon, assim como a terra pertencia a Edom. Deus não permite. Não agora. Quando eles... Olha aqui, amado, no mapa fica mais fácil de entender. Eles não conseguem, não há, Edom não permite, eles não conseguem passar por aqui. Então Deus manda contornar. Eles não passam por Moabe, Deus não permite. Então eles contornam. Quando eles chegam aqui em Amon, também Deus não permite que eles briguem. Mas Deus diz o seguinte: estes amorreus aqui de Seom e estes amorreus aqui de Og, estes vocês podem fazer o que vocês quiserem. Tanto é que eles pediram para passar por aqui e o rei de Seom não permitiu e atacou. O que aconteceu? Eles, ao se defenderem, eles ganharam a guerra. Ora, Seom, os amorreus, não eram parentes. Eles pertenciam a um povo que não acreditava em Deus e que afrontava a santidade de Deus. Então, esta terra aqui não tinha que ser respeitada. Muito pelo contrário. Aquele povo, que era um povo contrário a Deus, passou a ser agora objeto de guerra e, portanto, de destruição do povo de Deus. Deus utiliza os israelitas para fazer uma guerra santa contra os amorreus em Seom e em Og, né? nos dois locais, os dois dos amorreus. Eles, portanto, são destinados à destruição. Por quê? Porque eles representam tudo aquilo de pecado, tudo aquilo de afronta à santidade de Deus. Era um povo politeísta, um povo que não acreditava no poder de Deus. Então eles foram destruídos por conta de uma lei, a lei do Eraim, que queria dizer o seguinte: estes deverão sofrer destruição total. E ele começa por ali, porque ali eles também são cananitas, descendentes de Canaã. Então, tanto os amorreus, esse território foi conquistado e tudo foi destruído, tudo foi morto e destruído, ou foi voltado para sacrifício a Deus, e todos aqui dos amorreus de Og também. Então, tanto Seom quanto Og. Então, aqui nós temos a linha de Baçã
e aqui toda Gileade, toda essa região aqui de Gileade, do sul e do norte. Tá? E aí eles ficam nesta região, eles vão entrar por aqui, por esta parte aqui, eles vão atravessar o Jordão, nesta parte aqui, para entrar na terra prometida. Quando eles conquistam isto tudo, então nós temos o seguinte, olha lá, nós temos Edom aqui embaixo, ninguém mexeu na terra de Edom, Deus não permitiu, porque é aparentado de Israel. Aqui a terra de Moabe, ninguém mexeu na terra de Moabe, porque é aparentado, Deus não permitiu. Aqui os amonitas, ninguém mexeu na terra dos amonitas, porque Deus não permitiu, é aparentado de Israel. Mas Sion está aqui, foi dividida entre a tribo de Ruben e a tribo de Gade. E aqui em cima, Og ficou com meia tribo de Manassés. Então, o que aconteceu é que, antes deles entrarem na terra prometida, Deus já havia dado a eles terra para que eles pudessem construir a sua vida, criar o seu gado, fazer as suas plantações, etc, etc, etc. Só que veja, aqui nós temos uma questão interessante. Ruben, Gade e meia tribo de Manassés já tinham terra. O perigo era, eu não vou lutar porque eu já tenho terra. Então o acordo entre eles foi o seguinte, tanto os guerreiros de Ruben, quanto os guerreiros de Gade, quanto os guerreiros de Manassés, deixariam as suas coisas ali, deixariam as suas esposas, deixariam seus filhos, deixariam todas as suas posses, porque agora eles tinham, e eles iriam guerrear para conquistar a terra do outro lado do Jordão, Canaã, para as outras tribos. Normalmente, o que nós tínhamos era o seguinte, pela ordem de batalha, quem saía à frente era Judá, e depois as outras tribos. Agora, porque Ruben, Gade e Manassés tinham pedaço de terra ali, eles se comprometeram no caso eles, os três, iriam à frente. Então, em vez de Judá ir à frente, eles iriam à frente. Qual é a consequência disso? Quem vai à frente tem mais riscos durante a batalha. Só que Moisés não iria. Moisés sabia que não iria, e então ele sabia que pediu a Deus para entrar, mas Deus disse, não, você não vai. Ele era um dos maiores intercessores, até agora, né, ele era o maior intercessor do povo de Deus. Depois dele, nós tivemos um outro grande intercessor, que foi Samuel. Depois desses dois, aparece o maior de todos os intercessores, que foi Jesus. Então, em primeiro lugar, vem Jesus. Foi o maior intercessor naquela época e em todas as épocas. Mas aqui, nesse momento, Moisés era um grande intercessor. Depois aparece Samuel e depois vem o maior de todos, que é Jesus. Apesar dele ser o intercessor por excelência, ele não vai. Por que ele não vai? Porque ele comete um pecado. O pecado dele é descrito em Números 20, 12. Né? Então, aqui nós temos o seguinte, mas o Senhor disse a Moisés e a Arão, visto que não crestes em mim para me santificardes diante dos filhos de Israel, não introduzireis este povo na terra que lhe dei. Aqui faltou água, na verdade houve uma disputa por água e eles, em vez de fazer o que Deus tinha ordenado, eles se deixaram levar pelo povo, pelo populacho, e eles acabaram fazendo agindo de forma contrária à ordem de Deus. E a consequência deste pecado
né, não acreditar no poder de Deus, não acreditar na palavra de Deus, eles não entraram na terra prometida. Tá? Ele era um líder? Era, mas ele sofreu durante todo o tempo com uma provocação rebelde do povo. E ele se deixa levar por isso. Então, em verdade, veja que ele iria responder pelo seu próprio pecado. Né? Todos os outros haviam morrido antes. Ele morreu depois. Ele morreu pelo seu próprio pecado. Ele não foi introduzido na terra. Lhe foi dado o direito de ver a terra, mas ele não entrou na terra. E nesse momento, então, ele indica Josué como seu substituto. Era Josué e Caleb, os únicos dos espias, dos que tinham mais de 20 anos, lá em Cades Barnea, né, foram os únicos que entraram. Josué como substituto de Moisés. Amém, amados? Bons estudos!